confiar, creio em ti. Teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me dar. Quem sou eu pra poder questionar os teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé, o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar, a crer que no controle tu estás, e o sofrimento nunca é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim, a esperança em meu coração. Pois nada foge dos planos teus, Senhor. Descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Obrigado. Paz e graça, meus irmãos. Paz e graça, meus irmãos. E... Por um momento eu achei que eu estivesse sozinho. Lembrei do tempo que estava só aqui, em que eu falava e não tinha retorno nenhum. Que bom, chegou o domingo. Que bom nós estamos juntos para cultuar Jesus. Mais uma semana vencida. Está acabando o mês de setembro. Eu acho que na quinta-feira nós iremos começar outubro. E nesse ano de pandemia, logo depois de outubro vem novembro.
uma novidade para a gente. Esse ano vai ser assim. Terminou novembro, começa dezembro, aí a gente já vai virar para 2021. Passou muito rápido, né? Parece que passou voando. Quero convidá-los para cultuar Jesus. Encontre uma razão no seu coração para cultuar Jesus. Algo bem pessoal, algo bem seu mesmo. Cada um de nós encontre uma razão pessoal. Pessoal. Algo de foro íntimo, da sua história. Tá bom? Vou dar a você 10 segundos para achar. Eu acho que eu dei muito tempo ainda, mas vou dar 10 segundos, aí nós vamos orar. Tá bom? Quem for encontrando, só se colocar em pé. Tá bom? Para a gente orar. Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, o teu Filho amado, nós nos apresentamos a Ti agora em culto público. Nós trouxemos dentro da alma infinitas razões para Te cultuar. Há uma gratidão pessoal intensa por conta do que o Senhor é e do que o Senhor tem feito. Coisas bem pessoais, que o Senhor ouviu e o Senhor vai receber agora a expressão de nossa gratidão por meio de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado. Aceite nossa gratidão, aceite o nosso louvor e abençoe este ajuntamento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Obrigado. Percebo que todos encontramos algo pessoal. O meu é bem pessoal. Durante a semana eu orei por uma pessoa. E a possibilidade de ver essa pessoa aqui era muito pequena. Mas eu vi e me alegrei. Então eu quero bendizer ao Senhor por esta grande dádiva. Esta grande bênção, esta grande alegria, algo bem pessoal. E por falar em algo bem pessoal, no próximo domingo, nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor. Mais uma vez nós vamos nos juntar para lembrar o Senhor Jesus e o que Ele fez na cruz, e a sua natureza, e a sua bondade, os seus benefícios. Nós vamos lembrar nos elementos do pão e do suco de uva. E vocês são convidados. Para isso, eu quero que vocês façam uma inscrição com antecedência. Eu e fulano iremos. Faça a sua inscrição, tá bom? É um requisito necessário para este tempo de pandemia. Se porventura preencher os espaços da noite, da manhã, passe para a noite. Se a sua opção é à noite, faça. Se já estiver cheio, deixe em reserva, porque dependendo do número, nós faremos um outro culto durante a semana. Iremos nos preparar para isso e informaremos a vocês. Nós não deixaremos ninguém sem isso. Alguns irmãos, durante este mês de setembro, nos ligaram e disseram: o senhor pode trazer a ceia aqui? A resposta é sim. É claro que sim. É lógico que podemos. Quando? Que dia? Aonde você quer? Você quer vir até o escritório? Nós vamos ministrar aqui. Você quer que nós vamos até a sua casa? Nós iremos e ministraremos lá, com todos os critérios sendo observados. Nós vamos ter toda a cautela do mundo. Entenda isso, tá? Nós iremos, vamos ministrar. Eu fiz isso em algumas casas e eu acredito que muitos presbíteros também o fizeram. É só ligar aqui 3921-3971 e dizer tal dia ou tal dia.
Se for conosco direto, fica mais fácil, porque a gente já tem esse jogo de cintura por conta da agenda. Ligue aqui e nós iremos ministrar a ceia. A mesma coisa faremos para prestar auxílio a você no que tange o seu dízimo e a sua oferta. Mantenha-se fiel, mantenha-se, não deixe de ser fiel por conta dessas dificuldades. Está tendo alguma dificuldade? Liga para nós iremos prestar toda a assistência, todo o auxílio a você. Tá bom? Nós iremos informar qual é o presbítero que vai, ou o pastor que vai, mas que você vai ser assistido, a isso você vai, tá bom? Queremos com grande alegria informar a igreja que hoje pela manhã eu não pude estar com vocês presencialmente, porque estava na responsabilidade de presidir uma assembleia extraordinária na Vila Industrial. Esta assembleia foi para eleição pastoral. E graças a Deus, pastor Valdeci Bonifácio foi eleito com muita alegria. Então nós vamos agora trabalhar o dia do culto de posse, iremos informar a igreja. Agradecemos a Deus o tempo em que ele passou conosco. Ele estava com muita disposição de voltar a pastorear e a igreja queria um pastor para ela e houve esse casamento e eu quero que a igreja ore para que isso possa ser para a glória do Senhor, edificação do seu povo e crescimento e expansão do reino de Deus confiado aos nossos irmãos ali na Vila Industrial. Com gratidão, nós estivemos ali e já informamos para ele desta decisão ali. Graças a Deus. Meus irmãos, fomos informados que uma família inteira da igreja foi contaminada com Covid. Pai, mãe e o avô. Eu não sei se eu posso falar, esse negócio é tão estranho, tem gente que não quer falar, tem gente que quer falar, tem gente que guarda isso a 7 chaves como se o segredo fosse trazer saúde. Eu respeito, então não vou informar, tá bom? Mas eu quero que a gente ore, Deus sabe quem é. Eu quero chamar o diácono Josias, custódio, que vem aqui à frente e peça a proteção do Senhor para esta família, que esta semana foi contaminada com Covid. Embora esteja divulgado no WhatsApp, eu não me sinto muito à vontade não, tá bom? Então, Deus sabe quem é, e é Ele que vai resolver, não é? Então peça que o Senhor Jesus vá lá e abençoe os nossos irmãos, tá bom? Por gentileza, Josias. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos, ó Pai, porque nós podemos estar aqui Senhor, obrigado. e buscar ao Senhor na Tua presença, Deus. E nesse momento, ó Pai, eu quero colocar essa família que foi contaminada com Covid nas Tuas mãos. O Senhor sabe quem é e nós sabemos que o Senhor tem poder para curar, ó Pai. Então nós colocamos a vida deles, que o Senhor esteja visitando, abençoando e curando e fazendo a Tua vontade na vida dessa família, ó Pai. Muito obrigado a Deus, porque nós podemos nos reunir novamente para louvar ao Senhor e cantar hinos ao teu santo nome, Deus. No nome de Jesus, ó Pai. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Os 3 primeiros versículos de Juízes capítulo 7, mesmo assentadinhos, como nós estamos. Esta semana, se Deus quiser, nós retornaremos com as gincanas, aquele papel com perguntas, e são perguntas bem fáceis mesmo. A ideia não é saber quem sabe mais, não, é promover comunhão, essa é a ideia. Então tem perguntas bem facinhas, tem umas fáceis, e tem uma não tão fácil assim. Mas a ideia não é promover quem ganha, não, a ideia é apenas que no momento da sua devocional com a família,
você imprima, ou então pega o WhatsApp e vai fazendo perguntas ali, tá bom? É bem fácil mesmo, é para todo mundo participar e todo mundo responder e todo mundo tirar 10. Essa é a ideia, tá certo? Aí o pastor vai disparar, é a palavra do momento, né? Vai disparar. É terça-feira? Terça-feira ele vai disparar, tá bom? E se Deus quiser, a gente vai continuar. Então, Jeruboal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos medianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os medianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Agora dá um pulinho para o versículo 9, tá bom? Mesmo capítulo, versículo 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, ou Jerubaal: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu o entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço pura até a vanguarda do arraial, até aqui apenas. Vamos louvar Jesus, animados, como se fosse um domingo, tá bom? Vamos fazer como se fosse o primeiro dia da semana, animados. Eu estou mais animado que vocês, hein? Eu sou mais velho. Boa noite, igreja. Aqueles que puderem, pode colocar de pé. Obrigado. A primeira música que a gente vai cantar é Ele Exaltado. E no Salmo 148, o salmista, ele chama toda a criação, desde os anjos até as árvores, os animais, e por fim a gente, para louvar o nome do Senhor. Porque só o nome dele é excelso, e ele merece ser louvado nos céus e na terra. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome.
é o único que é digno. E 1 Timóteo 1,17 fala que ao Deus invisível e imortal seja a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Então, acho que a gente vai cantar agora. É digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. O que a gente vai cantar é Teu Melhor. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8:28. Tu és fiel crente, Teus caminhos e Teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos Teus planos, como duvidar? Eu nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em Ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus.
Este é o teu melhor para mim. Vai me ensinar a te enxergar, a crer que no controle tu estás. O sofrimento nunca é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim. A esperança em meu coração, pois nada foge dos planos teus, Senhor. Descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se meu plano se arruinar, se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti, mesmo se meus olhos não veem. Tu és Deus, eu sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus, este é o teu melhor para mim. A igreja pode... Obrigado, gente. Obrigado. No início do mês de setembro, nós começamos a trazer para vocês alguns slides que, a bem da verdade, era uma aproximação das pessoas de mais idade para o culto aqui. A ideia de trazê-los, de revermos e de ouvir deles uma palavra. E nós estamos continuando, e hoje nós vamos agora ouvir, tá bom? Por gentileza, vamos ouvir alguns Graça e irmãos paz que não da podem parte estar do nosso conosco, Senhor Jesus, mas que da são Igreja do Cristã Senhor Jesus Evangélica e de fazem São parte José da dos nossa história. por estes 105 anos de vida, 105 anos iluminando a cidade de São José dos Campos, salvando vidas, levando o Evangelho do nosso Senhor Jesus a muitos. E eu sou muito feliz por fazer parte desta igreja, do corpo desta igreja, tá? Apesar de ser bem recente, porque eu comecei a frequentar a igreja em 2014 e vinha me batizar em 2015, né? Fazendo uma surpresa para minha mãe. O presente mais gratificante que ela recebeu ao longo da sua vida, vendo seu filho mais velho aceitando o Senhor Jesus, e sou muito feliz porque tenho os irmãos, fui muito bem recebido, e faço parte hoje do corpo da igreja, sou membro, faço parte do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por isto. Falar dela para mim, então, eu tenho muito pouco,
né, apenas o que eu ouço, e o que eu vejo. E ela, uma igreja dedicada no levar o Evangelho do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, levar a salvação, o Evangelho da salvação a muitos. Graças a Deus por isso. Agradeço de coração a todos, ao Joelmir, que me acolheu no coral, a Andréia, que me acolheu também, ao pastor Vanderberg, por quem tenho um enorme carinho, e aos irmãos, porque faço parte desta igreja. A minha história é essa, é curta, é breve, mas sou feliz por fazer parte desta igreja. Que Deus abençoe a todos. 105 anos. Sim, isso mesmo. 105 anos. Essa é a idade da nossa querida Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. Quantas venturas, quantas histórias, trabalho missionário incessante e incontáveis vitórias para a glória do nosso Pai Celeste. Nela, Vera e eu participamos em diversas atividades. Estou aqui desde o meu nascimento. Em 1962, em janeiro, fui batizado pelo reverendo Cavalcante no Rio do Quilo. Vera começou a frequentar a igreja mais tarde, quando nos conhecemos. Fez sua confissão de fé, batizando-se e nos casamos. Tive a oportunidade de participar dos departamentos existentes na época, Liga Juvenil, Departamento Ranking, Mocidade, exercendo e aprendendo as diversas funções departamentais. Participando das atividades nesses departamentos, servi e atuei como secretário, tesoureiro, presidente, líder de grupo, etc. Essa escola ajudou-me a ser vice-presidente, tesoureiro, secretário da igreja, bem como da Federação das Igrejas Cristãs Evangélicas no Brasil. Ou seja, aqui foi uma grande escola para a minha vida, na própria igreja e até mesmo no trabalho secular. Vera e eu participamos muitos anos no coral da igreja sob a regência de diversos maestros, sendo o último o presbítero Joelmir. Tivemos a oportunidade de atuarmos como professor da escola dominical em diversas classes, tais como adolescentes, mocidade e dos adultos. Mas a história da nossa igreja foi e é marcante na vida da nossa cidade de São José dos Campos. Foi a primeira igreja evangélica na cidade por muitos anos. Foram geradas diversas filhas em vários bairros da cidade e até mesmo em outras cidades do Vale do Paraíba. Sempre fomos uma igreja missionária. São diversos os pastores que serviram e que servem a nossa e até mesmo outras denominações. Tivemos um papel importante na denominação cristã evangélica quando houve uma convenção e as duas regiões, sul e centro daquela época, se uniram, formando a União das Igrejas Cristãs Evangélicas do Brasil. Como dissemos, temos a satisfação, por que não dizer um certo orgulho, de termos feito parte da história da nossa querida igreja. Pode acender, Lídia. Obrigado. Por favor, meus irmãos, abra a sua Bíblia no Evangelho escrito por João. Evangelho de Jesus, escrito por João. Capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20. Iniciando a leitura no verso 19 e estendendo-a até o verso 23. Ao cair da tarde daquele dia,
o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus, pois, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns pecadores, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Vamos orar? Pedindo a Deus que nos abençoe. Quero convidar o pastor Roberto Matias, que venha aqui à frente e peça a Deus que nos abençoe e nos alimente na exposição da palavra de Deus, meu irmão, por favor. Senhor, Pai, nós colocamos diante de Ti no mesmo Espírito, Pai. Que o Senhor tenha recebido os nossos louvores e agora nós precisamos ouvir a Tua voz. Faz isso. Fale ao nosso coração. Usa o Teu servo como tem sempre sido usado neste lugar, Senhor. Que nenhum saia deste santuário da mesma forma que adentrou, mas que saiam saciados das Tuas bênçãos, glorificando e adorando o Teu santo nome e caminhando por mais uma semana de vitória na Tua presença. Receba a nossa gratidão e sê com cada um que está aqui, com cada um também que está em casa, Senhor, participando deste culto através, Pai, da internet. Alcance a cada um também, Senhor, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Nós oramos para a Tua honra e Tua glória. Amém. O texto lido em Juízes 7 narra um período em que as pessoas estavam enclausuradas porque os medianitas vinham roubar-lhes. Isso causou um pânico, um medo generalizado em toda aquela região. E eles então, em vez de enfrentar o medo, eles usaram de recursos para se protegerem do que haveria de acontecer. O Senhor Deus aparece para Jerubaal, Gideão, e fala para ele: vai na tua força e livra Israel dessa situação. A princípio, ele acha que não é com ele, Deus o convence de ir e o motiva. O Senhor Jesus dá uma injeção de ânimo nele, e com aquela injeção de ânimo ele consegue reunir 32 mil homens. Eu acredito que nem ele achou que era possível levantar tanta gente para lutar. Mas ele levantou 32 mil e trouxe para o Senhor, e Deus disse: gente demais. Eles vão achar que venceram pelo próprio esforço, vão achar que foi a tática deles que funcionou, eles vão achar que foi uma fórmula humana que deu a eles vitória. Isso não existe em nada. Faça o seguinte, Gideão, fala para o pessoal voltar. Quem for medroso para ir para casa? Voltou 22 mil homens, é possível. Eu fiquei admirado, tanto com a quantidade que ele conseguiu levantar, sendo ele quem ele era, como me admirei mais ainda desse recurso que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, usou para afunilar. Ele disse: voltem os medrosos. Se nós fizéssemos isso hoje aqui, os medrosos podem ir para casa. Ia ficar quem aqui? Eu já ia sair antes de vocês. Já ia sair aqui correndo. Voltem os medrosos, os tímidos. E voltaram 22 mil. Mas parece que isso ainda não
tirou todo o medo do coração de Gideão. Aí Deus disse: Gideão, é o seguinte, pega o rapaz, já que você não vai sozinho, chama o teu amigo Pura. E vai lá no arraial de noite, aproveitando as sombras, e vai lá. E eu vou usar de um recurso que pode motivar você, porque eu já entreguei os medianitas nas tuas mãos. Aí ele foi, chamou lá o moço e foi. E ele chegando na barraca de um dos comandantes, o comandante estava contando um sonho lá. Lembram disso, né? Se ainda temes, se ainda existe medo, desce, vai lá. E o Senhor então tirou todo o medo dele, injetando nele uma capacidade de enfrentar. Eu acredito que esta pandemia, ela trouxe medo para nós. Eu não sei como é que está a sua relação com o medo. Eu não sei se a pandemia aumentou o medo, se ela apenas confirmou o medo que já existia, ou se ela acabou de vez com o medo. Eu não sei como é que você considera isso. Não sei se você se acha uma pessoa medrosa. O que você já ouviu a seu respeito? Ah, fulano de tal é uma pessoa muito medrosa. O que é isso? Eu não sei o que é medo. E eu acho que eu precisava de um pouco de medo, porque eu percebo que o medo é saudável. É saudável. O medo é saudável. Por conta de não ter medo, eu tirei muito proveito dos meus irmãos. A gente sempre gostou de filme de terror. Sempre. A minha mãe e o meu pai iam dormir e ficava eu e o meu irmão mais novo do que eu no sofá. E eu percebia que à medida que o filme se tornava pesado, ele ia recolhendo os pés. Ele colocava um pé, depois os dois pés e cobria. No maior calor, ele dava um jeito de cobrir. Aí ele precisava ir no banheiro, que ficava longe, lá no final da casa. Mas quem disse que ele ia sozinho depois de um filme de terror? Ia nada. Aí entrava então o pilantra. Aí o Waldenberg dizia: eu vou, mas eu quero o sapato emprestado. Eu vou, mas eu quero aquela camisa emprestada. Eu vou sim, mas eu quero os patins por uma semana. Ele tinha uns patins melhor do que os meus. Aí então a gente negociava. Eu fui pilantra, porque eu me beneficiei com medo dele. Você é uma pessoa que tem medo? Se define assim? Tem gente que tenta disfarçar o medo e às vezes as evidências e tentativas para disfarçar ficam ainda pior. Esse texto fala que os discípulos estavam com medo. Medo é natural, gente. É natural. Medo é natural. É algo que Deus colocou na gente para nos preservar. O excesso de medo, aí é terrível. Aí trava tudo. Aí você não consegue fazer nada. Existem muitos tipos de medo e os principais medos que existem entre nós, os seres humanos, primeiramente, dentre os 10, medo de envelhecer. Você não tem ideia como tem gente com medo de envelhecer. Quase que pânico. Quantos anos você tem? 41. Como assim 41? A gente vai segurando aquilo lá e dá um tapa no visual e pinta aquilo ali e repuxa aquilo ali, estica aquilo ali para parecer que não tem a realidade toda, né? Medo de envelhecer. Tem gente que tem medo de inseto, chama-se germofobia. Eu nem sabia que existia esse nome. Germofobia. É medo de inseto, medo de rã, medo de rato, medo de lesma. Tem gente que nunca pisou numa lesma, mas imaginar a possibilidade de pisar numa lesma, ele morre. Medo de rato, medo de cobra. Existe por aí, é um dos medos, parece que é o 9º medo dessa escala de 1 a 10. Medo de intimidade. Tem gente que odeia a possibilidade de que alguém
entre no seu mundo e saiba dos seus gostos. Então ela se fecha completamente. A fobia social é outro medo, medo de falar em público. Eu queria convidar aqui a Giovana para orar. Ela trava. Giovana, para orar. Giovana, está travada. Eu falei ela porque ela não tem medo de nada, em termos de público. E canta, e encanta. Mas tem gente que tem medo de orar. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que chegaram para mim e disseram assim, por favor, nem pense em me chamar para orar. Mas fica tranquilo. Quem pai? Tá bom. Que bom que você me avisou que eu não vou fazer isso. Você não tem ideia. Então, são naturais, são medos naturais. Eles são conhecidos. Outro é o medo de morrer. Tem gente que morre de medo de morrer. Acredita nisso? É verdade. Medo de morrer. Tem gente que faz tudo para não morrer. E se puder esticar. E o principal medo dessa lista é nem o de morrer. É o de solidão. É o medo de ficar só. O que esse Covid fez foi isso. Ele nos isolou. Ele nos colocou sozinhos. Então a solidão, ela proliferou nesse terreno fértil. Ela cresceu e quase nos domina. Esse texto revela a experiência de apóstolos. Não é gente que vai no culto uma vez por semana, não, é gente que acompanhou Jesus, que viu milagres acontecerem, eram os apóstolos. Jesus já havia ressuscitado. Então essa turma aí era turma experiente, era gente da liderança, era gente que conhecia Jesus e conhecia a obra confiada a cada um deles. Mas o medo foi tão grande que eles, ao saberem da ressurreição de Jesus, a princípio se trancaram, portas trancadas, expôs os seus medos. Observe aí o versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o dia do culto, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. O medo faz a gente trancar portas, trava tudo, paralisa. O medo precisa ser controlado. Um pouco de medo é natural, é bom, é saudável, mas em excesso ele vai proporcionar a você um travamento que você não vai conseguir lidar com ele. Pessoas estão trancadas por conta de medo, e pessoas trancadas podem proporcionar ainda o crescimento do medo. Medo. Contei para vocês na semana passada que eu estava no elevador com alguém, aí a pessoa me pediu para abrir a porta. Eu ia sair, ela estava entrando, e eu pedi perdão, desculpa, embora eu estivesse com a mão ocupada, era uma senhora que me pediu para abrir. Aí eu, desculpa a minha falta de cavalheirismo, então eu puxei a porta para ela, e ela entrou, e entrando ela falou assim, é porque eu estou com medo de colocar a mão em maçaneta. Aí eu pensei, bem bonito. Quer dizer que ela não tem problema, eu posso pegar o Covid? Acho bonita essa pessoa. O medo. Mas eu entendo isso, eu fui lá, pus a mão, não tem problema. Eu preciso de um pouco de critério, um pouco de medo. Mas o medo de se expor faz com que as portas sejam trancadas. O medo de invasão faz com que as portas sejam trancadas. O medo de se relacionar pode trancar. Irmãos queridos, este Covid é pior do que o que nós imaginávamos. Ele é pior do que o que nós pensávamos. Ele causou mais dano do que o que nós imaginávamos. Ele trouxe mais morte do que o que nós imaginávamos. Por conta disso, nós precisamos nos prevenir. Máscara, álcool em gel e oração.
para que Deus nos guarde. Senhor, eu estou fazendo aqui a minha parte, o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Às vezes eu esqueço, mas olha, Senhor, me protege, põe a mão no álcool lá, e põe a mão no álcool, e põe a mão no álcool, e lava a mão, e lava a mão de novo, e daqui a pouco lava a mão de novo. Tem gente que dentro de casa, sozinho, consome 1 litro de álcool por dia, de tanto lavar a mão. Lava com sabão, para lavar com sabão, não tem problema. Sabão e água resolve. O álcool é para quando você sair e na impossibilidade de lavar, você tem um álcool. Essa é a ideia. Mas tem gente que ficou neurótico com isso. O medo precisa ser controlado, correto? Outra observação que a gente vê aqui no texto é que esse medo expôs portas trancadas, mas o Senhor Jesus, mesmo sabendo que as portas estavam trancadas, estavam abertas para ele, porque não existe portas trancadas para ele. Por conta do Covid, use máscara, não relaxe, não brinque com isso, não brinque, ainda é muito sério o caso, tome cuidado. Por quê? Porque nós amamos vocês, se amem e se protejam. Se vocês não fazem isso por você, façam pelos outros, para que os outros tenham mais segurança. Essa é a ideia. Portas trancadas, mas elas não estão trancadas para Jesus. Não existe portas trancadas para ele. Eram os seus discípulos, era a sua gente, era o seu povo. E ele então se aproxima, a porta está trancada, ele entra, porque não existe porta trancada. Nunca houve porta trancada para ele. Ele não precisa de portas abertas para entrar, porque ele é a própria porta. Trancada ou não, ele pode entrar. Ele vai entrar. Ele entrou mesmo com as portas trancadas, porque portas trancadas estavam abertas para ele. E ele foi porque eram seus discípulos, era a sua gente. E aonde reunia a gente de Jesus, Jesus está presente. Reuniu 2, ele está lá. Porque é o seu povo, ele tem prazer nisso. Onde tiverem 2 ou 3, ele estará. Ele superou o medo dos discípulos com a sua presença. Portas trancadas, mas abertas para ele. Outra observação nesse texto é que as portas poderiam estar trancadas, mas os corações não. Vocês perceberam que ele não foi lá na casa de Caifás? Não foi. Vocês perceberam que ele não foi visitar o sumo sacerdote Anás? Ele não foi. Ele não foi na casa de Pilatos? Não foi. Por quê? Porque lá as portas estavam abertas, mas os corações não. Onde existe porta trancada e coração aberto, ele entra. Ele nunca vai desdenhar do seu medo e dizer, que medo bobo é esse? Como você fala para o seu filho por conta de medo de escuro? Que é isso, menino? Medo de escuro? Que é isso? Papai está aqui? Para com esse medo bobo. Não, medo é medo e tem que ser considerado. Medo não pode ser explorado como eu explorei o do meu irmão mais novo. Eu explorei o medo dele. Ele tinha medo, eu explorava. Eu não tinha, ele tinha, eu ganhava em cima disso. Isso é mal, isso é pecado, isso é errado. Medo é para ser considerado, seja de altura, seja de inseto, seja de qualquer que seja a coisa. Tem que ser considerado. O Senhor Jesus não entrou e disse, que medo bobo, gente. Não. Ele entrou e disse, paz seja com vocês. A presença dele entrou porque haviam corações abertos, portas trancadas, mas corações abertos. Ele é a própria porta. Ele disse isso em João 10. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Não tem portas trancadas para ele. Tem corações trancadas. Aí corações fechados, ele não pode entrar. Por isso ele não foi na casa de um monte de gente. É provável que alguns de nós, no lugar dele, iria lá.
na casa de Pilatos primeiro. Pilatos abre, ou ele entra. Imagina ele entrar na casa de Pilatos, sem bater na porta. Pilatos morria. Anás, Caifás, a turma morria. Mas ele não vai, porque os corações lá estavam trancados. Os discípulos não. Havia medo. Portas trancadas expôs o medo. Mas o coração estava receptível para Jesus. Ele chega e diz: paz seja convosco. Corações abertos. Portas trancadas. Corações abertos. Portas trancadas. Caminhos abertos. Corações abertos viabiliza caminhos abertos. Aí ele chega para os discípulos que estavam com medo de passar o que passou Jesus, medo de morrer como morreu Jesus. Jesus considera isso, Jesus não explora isso, mas os cobre, mas o coração estava aberto e ele entra, ele fala 2 vezes, paz seja convosco. Olha aqui, sou eu mesmo. Olha aqui, ele fala, está um texto, versículo 20, ponham as mãos, sou eu. Aí diz de novo, paz seja convosco. E então agora, corações abertos podem e precisam ser direcionados a caminhos abertos. Aí ele diz, o Pai me enviou, eu faço a mesma coisa com vocês. Caminhos estão abertos para vocês. Há portas fechadas, mas existem corações abertos atrás das portas trancadas. Existe nesse convite um desejo enorme de conhecer Jesus, mas as portas estão trancadas por conta do medo. Medo que já existia e que foi aumentado. Medo que já existia e que agora foi exposto. Mas atrás daquelas portas tem gente com o coração aberto para Jesus, aguardando que alguém chegue lá e diga para eles, paz seja nesta casa. Que a bênção de Jesus entre nesses relacionamentos. Eles estão aguardando a chegada da igreja. Não haverá porta trancada para a igreja. O que nós precisamos é de sabedoria, discernimento e respeito para chegar. Hoje fomos almoçar e alguém chegou e disse assim, o senhor aceita um abraço? Você perguntar para um cearense se aceita abraço? É mesmo que perguntar se quer rapadura. Cearense, gente. Assim, claro que aceito. Lógico. Então ela fala assim, você aceita? A pessoa, não. Aqui. Aí pronto. Então tem que ser esse jogo de cintura. Cotovelo com quem cotovelo, mão com quem mão, abraço com quem abraço. As portas estão trancadas. Respeite isso. Respeite quem está com medo. Respeite, por favor, respeite. Respeite quem não saiu de casa. Tem gente que não pôs o pé na soleira até agora. Respeite isso, não explore. Não traga notícias para essa pessoa dizendo que coisa boba, que é isso? Quem morrer vai morrer mesmo. Pare com isso. Isso é tolice, isso é mal. Isso é explorar o medo do outro. Isso é fazer o que eu fiz com o meu irmão mais novo. Mas você pode levar a paz. Por quê? Porque a paz está em você. A paz está com você. O Senhor Jesus está com você. E Ele vai entrar, porque não existe portas trancadas que Ele não entre. Mas tenha sabedoria, tenha critérios, tenha amor. O pastor Jonas está fazendo algo interessante. Em 6 meses, ele distribuiu nessa cidade 20 mil folhetos. Eu acho que o pastor Jonas não fez isso em toda a sua vida. 20 mil em 6 meses. Ele não chegou para as pessoas e abraçou e entrou. Não. O que ele fez? Ele colocou no correio, ele colocou por baixo da porta, ele colocou nos carros, ele deixou o telefone da igreja, se precisar, liga para nós. Ele abriu portas para que as pessoas entrassem. Porque nesse tempo de portas trancadas, os corações estão abertos, receptivos. Há uma carência muito grande da presença de Jesus nestas famílias.
Era o primeiro dia da semana. E o Senhor Jesus disse: eu vos envio, como eu fui enviado pelo meu Pai. Ele conferiu a autoridade aos discípulos. Ele fez assim, ó, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito. Eu vou com vocês. Nós temos a certeza disso, meus irmãos. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós não podemos simplesmente ficar trancados, esperando que uma vacina seja descoberta e guardar os nossos bens para que o Covid não coma. Nós não podemos, nós temos que fazer alguma coisa. E a igreja de Jesus usa o celular, já que não pode ir nas casas, usa o celular, usa a internet, põe mensagens, grava cultos e manda para as pessoas. Tente, invente, faça um final de Covid diferente. Alguma coisa tem que ser feita para que o evangelho chegue a essas pessoas, porque a paz que está em vocês só vai entrar em portas trancadas se vocês forem. Os anjos anelaram isso, mas o Senhor permitiu que apenas a sua igreja fizesse isso. Eu estou com 2 caixas, falei com o pastor Vinícius, 2 caixas de folhetos. Eu tenho um monte de folheto lá. Passa aqui amanhã, pega comigo daqui a pouco. Pastor, me dá aí 100 folhetos. Carimba, põe o telefone da igreja, põe o seu telefone. E se precisar de mim, liga para mim. E manda para as pessoas. Põe no correio, põe embaixo das portas, põe no vidro dos carros. Faça alguma coisa, põe na escola. Deus vai abençoar isso. A primeira vez que eu tive contato com um folheto, foi muito interessante. Na porta do correio, na cidade que eu morava, meio amassado e meio desamassado, tinha uma frase que dizia assim: errou o céu por 40 centímetros. Eu passei e vi aquilo ali, errou o céu por 40 centímetros? Eu pensei, não é possível, o cara chegou pertinho. O senhor podia fazer uma esticadinha só e pegar o sujeito e não pegou? Eu fiquei, antes de pegar o folheto, imaginando a dificuldade. O cara investiu para chegar no céu. Gente, não tem um anjo lá, com o braço mais comprido, que pudesse segurar. Aí eu fiquei lutando lá e resolvi me abaixar e pegar o folheto. E eu abaixei e peguei o folheto. E o folheto dizia que a distância entre o cérebro e o coração é 45 centímetros. E que alguns vão errar o céu, porque eles querem ir aqui. E não é aqui, é aqui. É fé. A pessoa tem que se render. Eles estão receptivos para isso. E o Senhor nos dará a sabedoria para chegar e atender as pessoas na fila do banco, no mercado, na farmácia. Você tem condições de fazer isso. Põe o seu telefone, põe o telefone da igreja, se ofereça. Porque portas estão trancadas, é verdade, estão trancadas. Respeite, não invada, não invada. Não invada. Mas deixa o folheto debaixo da porta. Higieniza lá o folheto e põe por baixo da porta. E veja o que o Espírito de Deus vai fazer. Por quê? Porque portas estão trancadas, mas os corações estão abertos. Portas estão trancadas, mas os caminhos foram abertos. Portas estão trancadas, mas o Senhor Jesus entra. Ele entra. Nós não, mas Ele entra. E Ele pode entrar pelo seu testemunho, pelo seu convite. Nós queremos convidar você a fazer isso. Nós respeitamos esse tempo de portas trancadas, por causa dos nossos irmãos que já foram para Jesus, por conta daqueles que estão se contaminando, mas nós precisamos fazer alguma coisa com sabedoria, com autoridade. Mas temos que fazer. Não podemos ficar como o povo fugindo dos medianitas, com medo. Ou como os discípulos, trancados na casa. Jesus chegou lá e disse: paz seja convosco 2 vezes. Mostrou os sinais. Eles se alegraram, porque portas abertas, Jesus entra e promove paz.
Corações abertos, ele entra e promove alegria. Caminhos abertos, ele mostra o trajeto. Amém? Eu tenho 2 caixas de folhetos. Não estão carimbados ainda. Está comigo aqui. Vou deixar com o pastor Vinícius, amanhã você pegar, depois de amanhã. Se precisar de mais, nós conseguimos. Esses folhetos, a Interlink nos deu. Movido por uma mensagem pregada, a Sueli, Norma, Crawford, pastor, tem uns folhetos aqui, vai pegar, eu fui lá e tinha 2 caixas. Está aqui. Se precisar, eu acredito que ela vai dispor de mais. Então está com você. Pegue, ponha no ônibus, ponha no metrô. Metrô não. Não tem metrô ainda. Quando tiver metrô, você põe no metrô. Mas enquanto não tem, você põe no ônibus, põe no Uber, no táxi. Tá bom? Vamos colocar em pé. Portas abertas para Jesus. Ele entra e leva a paz. Corações abertos para Jesus. Ele entra e leva a alegria. Caminhos abertos. Ele entra e direciona. Ele dá autoridade. Ele traz o Espírito. Ele sopra sobre nós o Espírito e diz, podem ir, eu vou com vocês. Até a consumação eu vou. E nós temos o Senhor. E temos o seu Espírito. Senhor nosso Deus, o Senhor me falou esta palavra na semana passada. Ela ficou no meu coração. Depois o Senhor me disse que era para transformá-la em pão para o teu povo. Nós percebemos que esse tempo existem portas trancadas e algumas estão com o coração aberto. Algumas dessas portas trancadas estão esperando receber a paz que o Senhor traz com a tua presença e a alegria que o Senhor promove com os teus movimentos. Eles estão aguardando a igreja chegar e nós precisamos ir a eles. Dê-nos sabedoria, habilidade, dê-nos discernimento para respeitar as portas trancadas, mas fazer o evangelismo que o Senhor espera que seja feito com sabedoria, discernimento, com autoridade, reconhecendo esses critérios deste tempo difícil. Abençoe a tua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, nunca, nem antes da pandemia, nem na pandemia, nem após a pandemia. Usa a tua igreja, usa o teu povo, porque os caminhos estão abertos, os campos estão brancos, prontos para receber. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. É em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigado. Meus irmãos, na próxima semana, se Deus quiser, o pastor Expedito Lourenço nos trará a palavra de Deus pela manhã. Teremos a ceia, o pastor Vinícius vai ministrar a ceia. À noite, o pastor Vinícius vai trazer a palavra de Deus e ministrar a Santa Ceia. Nós não estaremos aqui. Nós assumimos um compromisso no ano passado ainda, antes da pandemia, em pregar no aniversário de uma igreja em Brasília, a igreja do pastor Vinícius. Então, hoje teve a posse do pastor. O pastor Alexandre foi empossado hoje, lá. E no próximo domingo é o aniversário da igreja. E ainda era o antigo pastor quando eles nos convidaram, trouxe para o conselho nos liberou. E foi confirmado que é para a gente ir. Então, na quinta-feira, se Deus quiser, estarei indo para lá. Eu prego no final de semana e eu retorno na segunda-feira. Orem por isso. Esse tempo estranho, a gente vai viajar. A Beth já foi, ela foi na quarta-feira. E ela volta comigo. Tá bom? Eu conto com a cobertura de oração dos irmãos. Quero convidar o pastor Vinícius que vem aqui à frente.
Quero que ele ore. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza. Depois da sua oração, estaremos impetrando a bênção apostólica e haverá então um poslúdio do GLED, gravado, por favor. Senhor nosso Deus, somos gratos por esse tempo juntos aqui, Obrigado. Em comunhão. Obrigado. Te agradecemos porque podemos ouvir a Tua palavra, podemos cantar louvores a Ti e pedimos graça e direção, Deus, para sermos instrumentos de paz neste mundo, Deus. Que a nossa vida, o nosso testemunho e a nossa pregação possa alcançar aqueles que não estão em paz, primeiramente em paz com o Senhor, precisando da reconciliação do Evangelho. E segundo, com medos paralisantes por conta das circunstâncias, Deus. Que sejamos instrumentos de paz, que a mesma paz que nos alcançou em Cristo Jesus possa, por meio de nós, alcançar a outros. Nós somos gratos assim por esse tempo aqui e pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo essa semana, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Guarde o teu pensar, o teu agir, o teu sentir. O Senhor guarde os teus relacionamentos e que essa paz que vem com Jesus esteja na tua casa. Que essa alegria que vem com Jesus esteja nos teus relacionamentos. Que haja direção para o teu caminho. O Senhor te fortaleça na fé e te faça crescer. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido e com todo o povo de Deus em toda a terra, capacitando-o para toda boa obra, até a volta bendita de Cristo Jesus. Amém. Amém. Sentai-vos, meus irmãos.